Pois é, turma, voltamos a falar de meme coins aqui no canal e de fato o que te chamou a atenção para chegar nesse vídeo aqui provavelmente foi a thumb. Efetivamente você pode fazer um lucro absurdo aí dentro de duas memes. Especificamente eu vou te trazer as estratégias que eu pretendo traçar caso os cenários realmente se confirmem para fazer o melhor lucro possível dentro desses dois tokens. Vamos falar sobre a PEP e sobre a Doge, porque no cenário técnico elas estão prestes a realmente entregar movimentos bem exponenciais. E é claro que eu vou te entregar aqui como eu pretendo adotar algumas posições sobre esses dois protocolos que para mim não valem, não faz nenhum sentido você ser token holder disso. Ou seja, você comprar a criptomoeda e ficar aguardando, esperando que ela valorize. Se você está confortável, perfeito. Ah, mas tem um hype aí que ela pode vivenciar, que a Doge poderia vivenciar por causa da Tesla. Ou, mas aquela conversa de cortar zeros. Quem sabe a PEP sai cortando zeros. Gente, eu particularmente não me prendo muito a isso. Eu prefiro mitigar o risco, eliminar o risco da governança, especificamente de uma meme, de ficar rodando uma meme, e realmente entrar muito mais pelos cenários perpétuos ou pelos derivativos da própria ação do preço. Enfim, vou te entregar aqui o porquê eu acredito que nós poderemos ter valorizações bem exponenciais em cima desses dois protocolos nesse vídeo. Mas antes, eu vou deixar aqui a advertência de responsabilidade, dizer que o meu objetivo aqui vai ser de passar informação e, claro, para que você possa ficar atento para esse lucro em potencial que poderá acontecer em breve. E claro, também eu vou pedir para que você deixe o likezinho, nos ajude a trazer mais conteúdo aqui para o canal, e para isso eu preciso também fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e, claro, no mínimo, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal. Se você quiser uma análise também como essa, sobre algum protocolo, manda aqui através dos comentários. Mas, melhor ainda, se você puder participar das nossas transmissões que acontecem de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no canal. Tá? Você vai poder conversar diretamente comigo e tirar suas dúvidas aí sobre o mercado e pedir também as suas análises. Vamos começar então olhando o cenário da PEP especificamente, porque o tempo gráfico da PEP neste momento é o do diário que eu estou observando. Nós temos uma zona que basicamente é uma zona de liquidez importante aqui no cenário da PEP, e se essa zona especificamente ela for quebrada, toda essa faixa aqui de acumulação, de demanda, se ela for quebrada, nós poderemos ter um movimento bem interessante. Eu vou demarcar aqui esse topo histórico da PEP, que está ali na faixa de aproximadamente uma fração de 5 zeros 4583. O preço dela agora são uma fração de 5 zeros 1528. Se eu fosse adotar uma posição de compra como essa, eu usaria mercados futuros para isso. Inclusive, se você não tem aí conta na corretora da BitGet ou da Maxi, fica o convite para que você possa abrir aí a sua conta. Inclusive, a BitGet está com uma promoção no qual ela dá $50 para os novos usuários. Se você quiser entender, clica no link que está aqui na descrição, que vai ter mais detalhes sobre isso. Voltando, PEP especificamente. Temos essa região que é uma faixa de oscilação que dá aproximadamente 21%. Aqui é uma região basicamente, para facilitar a compreensão, uma região de teto, uma região onde o preço está demandando uma resistência muito forte. Se ela conseguir quebrar essa faixa aqui, nós poderemos ver um início de um movimento extremamente exponencial, porque ela poderia oscilar aproximadamente 120% até testar o seu topo histórico. Só que como é uma região de topo histórico, se essa região ela for quebrada, ela pode continuar subindo de forma, digamos que, vamos abrir uma aspas aí, infinita. Fecha essas aspas, porque ela não vai ficar subindo de forma infinita para sempre. Em algum momento ela vai encontrar alguma resistência, vai encontrar alguma força vendedora e vai parar. Se esse cenário aqui se confirmar, a quebra deste movimento, para mim faz muito sentido, a partir do movimento diário, fazer uma entrada na fração 2083 do preço, a ação do preço 2083, para mim faria muito sentido abrir uma posição comprada a partir dali. Só que do preço atual até lá, nós já temos uma variação de 40%. Então, se você achar mais interessante adotar uma postura óbvio, aí mais antecipada para esse movimento, você poderia surfar uma onda de alta do preço atual de aproximadamente 200% de lucro. Eu pretendo abrir uma margem usando alavancagem. Muito provavelmente é uma alavancagem que deve circular entre a faixa de 2 a 5x, dependendo do tamanho do stop
muito provavelmente poderíamos até abrir uma operação de 10 vezes, o que poderia resultar em um lucro de aproximadamente 2.000% sobre, né, se ela realmente acontecer de pegar todos os alvos. Vamos entender aqui então um pouco mais sobre esta operação. Na PEP especificamente, se eu fosse adotar a posição a partir do cenário atual, a primeira coisa seria, antes de abrir a operação, é saber onde seria a minha parada de perda, ou seja, onde eu poderia assumir o prejuízo e declarar o meu stop loss. Basicamente, seria aqui na faixa de 0,13, deixa eu marcar ela aqui, na faixa aqui 0,137, a fração 1322 seria aqui então a minha parada de perda. Colocar aqui então uma posição comprada a partir deste ponto. E olha só o stop marcado exatamente em cima da linha, né, da posição comprada. Se a saída fosse aqui é para quem quiser, óbvio, assumir um risco um pouco maior. Lembrando que ela pode bater nessa faixa aqui e voltar. E se acontecer isso, o ideal é que você feche a sua operação e espere uma nova oportunidade de entrada. Abrindo a expansão até o topo, nós temos uma variação de preço que pode oscilar pelo menos pelo menos em partes, né? Porque ela pode chegar no meio desse caminho e voltar. Mas seria uma oscilação de aproximadamente 206%. Aproximadamente 206%. Considerando a faixa atual, é uma razão aí de 14:1, tá? Nós temos aí um stop que dá aproximadamente 14% na variação do preço atual até a nossa parada de prejuízo, a nossa parada de stop. Então, se eu me alavancar aqui 10 vezes, a minha posição precisa ser isolada. Por quê? Se eu usar a margem cruzada, para caçar o meu stop, eu tomaria um prejuízo de 145%. Se eu estou alavancado 20 vezes, 280 e quase 290% de prejuízo, porque é 14,21. Então não compensa se alavancar demais, porque o stop é um stop mais longo e é uma posição de swing trade. Então não usa margem cruzada, né? Nesse caso, eu sempre recomendo uma margem isolada com uma fração menor, né, de alavancagem, 2x, 3x, porque o stop é longo, tá? Minha posição seria realmente aí um pouco mais embaixo, caso eu adote essa entrada, e a entrada estaria justamente dentro da faixa de preço atual. Aí eu vou demarcar também a faixa de preço que eu estaria fazendo a compra. Para isso, particularmente, eu esperaria o fechamento diário. Esse vídeo está sendo gravado exatamente no dia 7 de dezembro. Então, se você está vendo depois, olha primeiramente a ação do preço. Bom, deixa eu colocar essa marcação aqui para o lado. Aqui. Percebam o seguinte, eu vou esperar o fechamento diário. Se no fechamento diário ela estiver interessante no cenário do gráfico de 4 horas, né, aí é onde eu vou tomar a decisão. De acordo com o horário UTC, no Brasil, 9 horas da noite, a gente fecha o horário a nível mundial. Então, no gráfico de 4 horas, eu percebo que existe uma linha de tendência de baixa aqui, que está causando uma certa pressão no preço. Para mim, esperar o fechamento do diário é importante e uma quebra dessa linha de tendência de baixa também. Porque nós temos uma região de acumulação do preço que é de aproximadamente 12%. E enquanto ele estiver dentro dessa faixa aqui, a faixa lá de cima é o topo, fração de 5 zeros, 1682, para mim seria o último ponto de compra. E a parte mais baixa dessa faixa é a fração 1481. Para mim aqui é uma região interessante de se comprar. Por quê? Porque aqui, basicamente, eu estou respeitando ainda a linha de tendência que está implantada aqui, tá? Ou até desta região também estou respeitando a linha de tendência, né? E se ela voltar para aqui para baixo, pode ser que seja efetivamente um cenário de reversão. E nesse aspecto, você tem duas oportunidades. Espera a quebra da linha de tendência para que você não pegue, né, um momento de virada. E nunca pegue no candle. Tá? Espera o candle fechar, por exemplo, olha só esse gráfico aqui de 4 horas. Ela foi lá em cima, abriu um pavio enorme e acabou fechando. Tá? Então, espera o candle fechar acima da quebra e no candle posterior você vai tomar a decisão. Estou olhando aqui no gráfico de 4 horas, que é o que precede o gráfico do diário. Voltando então para o gráfico do diário, eu esperaria então este rompimento dentro dessa zona de acumulação. Ok, houve então o rompimento, naturalmente,
né, vamos calcular agora quais seriam os alvos dessa operação. Para isso, extensão de Fibonacci é muito importante porque ele vai nos ajudar a calcular ali os alvos. Primeiro alvo da operação seria aqui a fração basicamente de saída da operação, caso alguém tome a decisão de entrada agora: 1694, 1909, 2174, 2603, 3298 e efetivamente o topo histórico, que seria ali nos 200% de aproximadamente 4576. Se você usar uma alavancagem, por exemplo, aqui de 5 vezes, você pode fazer mais de 1000% dentro de poucos dias, se essa operação andar isso tudo. Nós temos uma estrutura que está quebrando uma região de acumulação pelo diário. Essa quebra começou agora e muito provavelmente a gente pode ver um movimento mais exponencial. É só a gente pegar o mastro desse último movimento e replicar aqui no cenário atual. Nós teríamos aí uma captura de pelo menos 3 alvos, pegando justamente no topo dessa liquidez. Se essa região de liquidez for quebrada, ela deve oscilar até o topo histórico em um movimento rápido. Caso ela não consiga quebrar esta região de topo aqui, que dá lá próximo da marcação entre a fração 202174, né, aí ela deve fazer pivô de baixa. Então, nesse aspecto aqui, é sábio acompanhar, né, de perto aí o seu trade, porque ela pode fazer esse movimento, retestar a zona de saída para então pivotar e fazer o movimento de alta, tá? Então vale a pena realmente acompanhar a PEP. Se você quer, neste aspecto, uma operação mais segura, com risco menor, a minha recomendação seria que você esperasse o rompimento desta região. Ela provavelmente baterá aqui em cima, fará o teste para depois romper. Quebrou então essa região, aí você adotaria uma nova posição, com um stop ali, é óbvio que aqui não vai dar mais 200%, tá? Mas você poderia se alavancar um pouco mais, quem sabe ali próximo de 10 vezes, né? Com um stop mais curto, na saída da fração 276 e o alvo seria 4584. Aqui a gente coloca então a retração de Fibo e não a extensão, e nesse parâmetro aqui nós teríamos como alvo ali a faixa de preço 2626, 3046, 3341, 3673, 4002 e 4593. Esse aqui é o cenário para a PEP. Como eu trabalharia em cima da Doge, que também é outro ativo que aqui pode dar um swing trade muito interessante pelo cenário semanal, e você pode ficar mantido sobre essa operação por diversas semanas. Valeria a pena também pelo mercado à vista? Valeria. Eu não adotaria a compra dela pelo mercado à vista, mas se você se sentir confortável para isso, se para você for um ativo interessante, excelente. Bom, antes de te entregar isso, eu vou te fazer um convite, claro, rapidamente aqui, para você fazer parte da nossa sala de estratégia, da nossa sala de sinais, o SensoScript. O link está na descrição e também fixado aí nos comentários, né? Lá você vai não só apenas ver como a gente está operando, mas saber os detalhes da nossa operação, onde a gente entrou, como a gente se posicionou e até onde a gente vai deixar essa operação rodando. Você vai ter acesso à minha carteira de longo prazo e também mentorias, né, com toda a nossa equipe para tirar suas dúvidas, para aprender mais sobre mercados futuros. Nós temos um curso completo sobre mercados futuros. Se você não sabe, por exemplo, como operar, você vai aprender a operar, você vai entender todos os nossos conselhos para que você possa, né, ter aí os melhores resultados. Claro, também estamos estruturando não apenas a nossa carteira de longo prazo, mas algumas posições que vamos levar para position trade, ou seja, movimentos intrasemanais que vamos tomar a decisão de entrar em alguns ativos para buscar, óbvio, maior exponencialidade, melhores lucros neste bull market. Quiser saber, então, a partir de R$ 97,90 você pode ser assinante aí do nosso SensoScript. Voltando para cá, então vamos dar uma olhada aqui na Doge. Doge especificamente, nós temos um cenário de acumulação interessante. Eu vou demarcar aqui primeiramente essa região e vou marcar aqui embaixo também essa segunda região. A Doge, ela está quase que no padrão da Chainlink também. O gráfico aqui é semanal, diferente do gráfico da PEP. Eu aqui, se fosse pelo mercado à vista, esperaria o rompimento dessa zona de aproximadamente 11 centavos. Doge acima dos 11 centavos abre uma oportunidade importantíssima. Bom,
Para o mercado dos futuros eu não entraria agora, a não ser que eu fosse ficar fazendo scalp, mas para um swing eu também esperaria a quebra 2,11 centavos. Por quê? A partir dessa quebra, ela tem uma zona de movimento interessante de aproximadamente 37%. E aqui usando, por exemplo, uma alavancagem de 5 vezes, já dá para fazer ali mais de 150%. Uma alavancagem de 10 vezes daria quase 400% de lucro no curtíssimo prazo, porque isso aqui pode acontecer dentro de pouquíssimos dias. Porém, se essa zona aqui ela for quebrada, também no intrasemanal, muito provavelmente a gente veria um movimento de 189% da saída dos 11 centavos até próximo de quase 32 centavos dentro de poucas semanas se configurando. Então, na minha opinião, vale muito a pena ficar atento a esse movimento que a Doge pode fazer no curtíssimo prazo. Aliás, perdão, no curtíssimo prazo não, aqui é muito mais para aproximadamente, eu diria que aqui é uma operação que poderia se consolidar ali no começo. Provavelmente agora, no decorrer do mês de dezembro, ela dê a oportunidade de entrada e a consolidação dela provavelmente se confirmaria ali por intermédio de janeiro. Então, acho que vale muito a pena ficar atento, porque provavelmente virá um movimento explosivo em cima da Doge. E é por isso que vale a pena acompanhar esses dois protocolos. Montar aqui a operação da Doge, para mim, a saída seria a partir realmente 2,11 centavos com um stop próximo da casa 2,10. Especificamente aqui, extensão de Fibonacci. Nós teríamos aí os alvos, como o primeiro alvo seria justamente a região de 15 centavos, segundo alvo seria a região de 19, terceiro alvo 21 centavos e meio, quarto alvo 24 centavos, quinto alvo 27 centavos e o sexto e último alvo 31,7 ou 32 centavos. Se, óbvio, quebrasse essa região aqui, não faria nenhum sentido realizar ela, deixa a operação rodar até o infinito e além, e quando ela parar, você toma a decisão de sair daí. Bom, espero que tenha gostado desse conteúdo. Se quer mais análises como essa, ou se quer aprender sobre mercados futuros, manda aí através dos comentários. Se quiser realmente fazer parte do nosso projeto, nós te esperamos do outro lado. Que Deus abençoe você e multiplique seus ganhos. Tamo junto, só o começo, até o nosso próximo vídeo.